Boa noite, pessoas queridas que sempre me acompanham aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, a turma do Instagram, as pessoas aqui do Facebook. Boa noite, universo. Mais uma live aqui para compartilhar com vocês. Mais uma ferramenta, uma técnica, uma prática para que a gente possa trazer aí uma educação mais consciente, para que as crianças fiquem melhores, para que nossas famílias, nós mesmos, tudo isso em benefício nosso e dos outros, e das crianças e do mundo. Esse é o meu propósito, esse é o meu trabalho e eu adoro fazer isso aqui, adoro estar aqui com você. Quero saber se estão me ouvindo bem. Oi, Dani. Oi, Thaisa. Oi, Daniela. Boa noite. Que bom vocês aí. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos hoje falar sobre Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana maravilhosa. Eu faço muito, vou contar aí as minhas experiências para vocês, com as crianças também, e vamos ver como que a gente pode fazer isso junto com as crianças, né? Como que elas não é fazer uma prática chata, enfadonha, cansativa, é fazer uma prática divertida, uma prática que causa bem-estar e as crianças gostam, pedem e praticam com vontade mesmo, né? Porque vem os resultados e eu vou contar para vocês os resultados, né? Nós vamos aí, se tiver alguma mãe que já fez, depois eu vou pedir para escrever aí, para comentar para mim o que tá achando, as mães que adquiriram os baús. Já tem mãe que está com a surpresa quântica de Natal, aproveitando aí. Hoje foi tão legal que uma mãe que tem 2 filhos, uma de 11 e um de 9, e falou que estão adorando. Então, para a gente ver que não é só criança pequenininha. Claro que tudo depende do nosso jeito de colocar a atividade, do nosso jeito de colocar aquela a proposta mesmo, né? Que isso tudo é muito explicado rapidamente, simples, né? De uma linguagem simples, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Mas a nossa criança interior também adora, então nós vamos aproveitar também, nós adultos. Então, gente, oi, Paulo, boa noite, que bom, bem-vindo. Márcia, olá, oi, Secone, tudo bem? Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Então, nós vamos falar isso aqui. Eu vou contar um pouquinho das histórias que eu criei para as crianças entenderem o Ho'oponopono. E contar da história real também, né? Da história verdadeira aí do Dr. Heal Len e da xamã. É uma técnica conhecida mundialmente, já apareceu em novela, já é uma coisa assim muito difundida, porque os resultados são realmente assim muito expressivos. E eu vou contar do que eu já experimentei, do que eu tive de resultado. Boa noite, Vilma, que bom! Seja bem-vinda. Então, ó, eu quero mandar aí um beijo, não sei se tá me vendo aí, quem tá aí junto com a Márcia, que é o Luiz Fernando, a Emily, a Isadora. Um beijo para Brenda, para o Francisco, para a Olívia. Um beijo para todos vocês aí que me acompanham, que estão sempre aqui. Eu fico muito feliz. E que a gente crie, então, essa rede, né, de pessoas que vibram nessa energia de uma educação consciente, de querer melhorar dentro de casa, fazer o seu papel, como a gente falou na live de domingo, né? Madre Teresa de Calcutá dizia, perguntar para ela como promover a paz mundial, e ela disse, vai para sua casa e ama a sua família. Olha só, né? Então é isso que a gente começa dentro da nossa família, com as nossas crianças, mas com a gente também, com nós mesmos, né? Nós nos cuidando, nós estamos cuidando da nossa família, da nossa casa, do nosso lar,
e do mundo, né? A sua responsabilidade é você. Depois vem as outras, né? Que são os filhos, tudo isso se reflete. Mas cuidando de você, seus filhos estão cuidados, amados e tudo flui muito bem. Toda a cura vem. Olá, Alessandra. Olá, Luiz Cardoso. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Então vamos começar, né, gente? Vamos lá, porque tem muita coisa aqui pra gente falar e pra gente compartilhar. Olha só, então o que é o Ho'oponopono? Hoje já foi estudado muito essa técnica pelas pessoas que trabalham com física quântica, pelos terapeutas. Muitas pessoas fazem e têm resultados muito bons. Então, por que não a gente fazer desde pequenininho, ensinar as crianças para que elas tenham também resultado? E é uma coisa tão simples, tão fácil, que qualquer pessoa pode fazer. A qualquer hora e para qualquer coisa. Então, olha só que coisa, né? Fácil. Então, vamos lá, ó. O que é o Ho'oponopono? É uma técnica havaiana que é uma sabedoria ancestral, onde numa aldeia, lá nas aldeias da... Oi, Madalena! Oi, Bruna! Bem-vindas! Então, essa técnica era praticada lá nessas tribos havaianas, nessas aldeias, e uma xamã é o curador da tribo, né, da aldeia dos índios. E uma xamã, então, tinha essa sabedoria lá dos povos deles lá, dessa tribo, e fazia lá nas pessoas da tribo, né, nessa aldeia aí. Oi, Ângela, tudo bem? Olá, Delícia Gi. Então, essa técnica, né, do Ho'oponopono era feita para cura dentro dessa aldeia. E a xamã, que se chamava Mohana Simeona, ela, então, foi procurada pelo um psicólogo, né, lá do Havaí, o Dr. Hugh Lane, e esse psicólogo, ele foi buscar uma cura para a filha dele que tinha um problema de saúde. E chegou lá, ela deu uma coisa muito simples para ele: repita essas palavras, né, com consciência aí, num momento que, né, que você esteja bem e tal, e isso vai dar um resultado na sua filha. E ele fez e realmente teve um ótimo resultado. Oi, Maria Tereza, bem-vinda. Então, só que ele tipo assim, ele ficou teve que pesquisar, porque ele falou assim: como que eu vou ficar repetindo algumas frases e ter o resultado desse? Então ele foi buscar de pesquisar isso e tal, mas o resultado já aconteceu. Então, antes de você ter alguma dúvida sobre o Ho'oponopono, tenha dúvida sim, não acredite no que eu tô falando, não acredite em tudo que você lê, mas pesquise. Eu falo assim, nós somos os cientistas de nós mesmos. Então, eu fiz para mim, para as coisas da minha vida e vi o resultado, por isso que eu tô aqui contando para vocês. Eu indico para os meus clientes de terapia, eu indico nos baús quânticos, tem as práticas, tem áudios, tem história do Ho'oponopono que eu vou falar já já. E aí, oi, Girlane, tudo bem? Boa noite. E aí, deixa eu ver, alguém aqui mandou. Boa noite, Maria. E aí, essa prática, então, está presente no nosso... Daí você vai ver os resultados. Antes de você falar assim, não acredito nessas coisas. Não precisa acreditar, faz e vê o resultado. Como o Dr. Lane fez, né? O Dr. Hugh Lane foi lá, recebeu essa informação dessa xamã, aplicou, né, no caso da filha dele lá, e teve resultado, né? Teve resultado muito expressivo. E aí, oi, Geni, boa noite, bem-vinda. E aí, com esses resultados, ele então foi usar para outras coisas da vida dele, não só com a filha dele. E ele é um psicólogo e ele foi designado para trabalhar num presídio, que era um hospital nessa ilha lá do Havaí, e ele iria fazer um tratamento como psicólogo com os internados. Só que eles eram todos os internados lá eram de alta periculosidade, porque eram
criminosos, assassinos, né? Eram presidiários. E ninguém gostava de trabalhar lá, porque cada lugar que você procura isso, você vai ver a história, né, numa versão, mas basicamente é isso, pelo livro os livros que eu já li, que eu vou falar aqui depois, eu vou indicar. E aí ele chegou lá e não era um lugar muito bom de se trabalhar, porque era uma energia muito pesada. Imagina as pessoas desequilibradas, né, com tratamentos e medicamentos psiquiátricos, e uma prisão e hospital. Então imagina como seria aquela energia do lugar. Os enfermeiros adoeciam muito porque viver numa energia, uma frequência baixa, sim, claro que não ia ser muito bom para a saúde, né? Oi, Márcia. Oi, Nelma. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom, a Nelma tá aí. Oi, Cris, assistindo. E aí, então, o Dr. Hugh Lane, esse psicólogo, ele ia para o hospital psiquiátrico, que era a prisão, e não atendia os presidiários lá, os internos. Ele pegou as fichas deles, né, com nome, fotografia, tudo, ficava na sala dele fazendo o Ho'oponopono para as fichas, para as pessoas pelas fichas. Não era um tratamento direto, não era um contato direto, era indireto, era através das fichas. E ali ele foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. Então essa é a história, né, do Ho'oponopono. E isso ficou muito mais conhecido no mundo porque aquela ala que ele trabalhava nesse presídio hospital, as pessoas foram melhorando até chegar a uma cura. Então aquelas pessoas que eram perigosas já começaram a tirar os remédios, o comportamento já começou a mudar, os próprios funcionários já se sentiam melhor naquele ambiente e tudo foi melhorando. Então, por que foi difundido e o negócio ficou famoso? Né? Nada é por acaso, né, gente? Tá tudo muito perfeito no universo. E pessoas que eram perigosas, violentas, agressivas, presidiários e com problemas psiquiátricos severos, ficavam isolados lá naquele hospital, presos, né? E começaram a ficar bem, se curar e melhorar significativamente. Por quê? Porque aí foi comprovado que a única coisa diferente que acontecia lá era ele fazendo Ho'oponopono. Então, como que faz, né, esse Ho'oponopono? Nós vamos falar aqui, mas eu vou contar um pouquinho mais do que ele fala. Então, o que o Dr. Lane dizia? Quando foram entrevistá-lo, e aí foi aquela coisa, né, todo mundo, nossa, mas como que ele curou, né, o que ele fez? E ficou todo mundo curioso. E ele dizia assim, ó, vou ler aqui. Eu não curei as pessoas, eu curei em mim o que eu via nelas, né? Sem olhar nelas. Ele curou nele o que ele viu, o que ele sabia lá dos diagnósticos do que estava escrito na ficha dos doentes, do presídio. Então, e aí quando ele fazia Ho'oponopono, olhando para a ficha daquela pessoa, olhando para a fotografia daquela pessoa, para o nome, ele dizia que ele se conectava lá com o seu eu interno, que ele se concentrava naquela pessoa e dizia as frases do Ho'oponopono, que era como ele fazia com a filha dele, né? E que deu um resultado super maravilhoso aí. Então, ele diz que ele não cura as pessoas, ele cura nele o que ele vê nas pessoas e o que ele tem a ver com aquelas pessoas, porque ninguém está no lugar errado. Se alguém te fez alguma coisa, se ficou magoado, com raiva, tudo, você precisa curar em você o que é aquela, vamos dizer, uma ressonância que você tem com o outro. Por que aquela pessoa está na sua vida, por que ela fez aquilo, tudo aquilo. Não interessa, você está curando memórias, informações. Eles dizem que essas frases acessam o inconsciente. Por quê? Porque são informações, né, gente? Nós trabalhamos aqui nas nossas lives, a pedagogia quântica, a física quântica, tudo nós colocamos, nós trabalhamos, nós consideramos muito as energias, as frequências, as vibrações, as informações. Então, as informações das frases do Ho'oponopono fazem um efeito onde?
em nós, no nosso subconsciente, no nosso campo de energia, né? Porque aqui é o meu campo de energia, que vai até, né? Não sei aqui, né? Mas todos nós temos um campo de energia que influencia o outro. Então, quando eu mudo o meu campo e entro em contato com o outro é influenciado e recebe aí essa interferência minha, né? Então, resumindo, o Ho'oponopono tem várias traduções para essa palavra, mas é uma técnica de cura e que cura as memórias. As memórias, faz uma limpeza nas nossas memórias, que são energias, que são informações. Eu gosto mais assim, memória não é... às vezes a gente relaciona aquilo que a gente lembra, mas muitas memórias a gente não lembra. E eu gosto mais, né, para o meu entendimento aí para a física quântica, de dizer memórias, né, que o Ho'oponopono limpa, que ele purifica, que ele positiva, são as informações negativas, que podem vir lá da vida intrauterina. Não tem que ser as memórias que eu lembro, não. São memórias em geral. Então, eu posso limpar memórias quanto ao dinheiro. Por que eu não vou para frente nessa vida? Eu não sou próspera. E aí, eu vou curar penso, qual é o meu objetivo? É prosperidade? Então, eu vou pensar na minha prosperidade e falar as frases. Quais são as frases? Já vou falar já para a gente ir, né, para as pessoas ir, já quem não conhece, já ir se familiarizando. Sinto muito, são 4 frases. Eu vou mostrar, tem uma pedrinha aqui que eu usei para contar a história, eu uso para contar as histórias para as crianças, né? Esse aqui é um quartzo rosa e eu escrevi as frases do Ho'oponopono, porque tem uma história que daqui a pouquinho eu vou contar, eu vou explicar a história, né, rapidamente. Então, esse quartzo rosa eu escrevi, né? Sinto muito, me perdoe, são 4. Te amo e sou grato. Essas frases, normalmente eu deixo em algum lugar assim, né? Eu tenho um quadrinho, eu tenho várias coisas para me lembrar, porque às vezes eu me esqueço. Isso aqui é muito bom. Sabe quando você não dá? Porque quando você, eu quero fazer uma meditação para isso, vou fazer tal coisa, mas o Ho'oponopono dá para você fazer até mecanicamente, ou seja, você vai fazendo, vai ouvindo. Tem áudios também, depois nós vamos falar sobre os áudios para a gente tomar um certo cuidado com os áudios que tem por aí. Mas a gente, então, vai usar essas 4 frases para falar, para fazer, praticar, que são as frases do Ho'oponopono, essa técnica. E essas frases são informações que vão alterar as informações negativas que estão aí dentro de você, porque elas são informações positivas. Oi, Jorge, boa noite! Então, elas são informações positivas que vão se sobrepor, mas também vão purificar, vão limpar essas informações negativas que a gente carrega aí desde lá para trás, né? E às vezes a gente não sabe que a gente está limpando, mas a gente já limpa de uma vez. Já só de repetir, mesmo que você não tenha um objetivo, um foco, eu vou fazer para prosperidade, vou fazer para o meu estômago, vou fazer Ho'oponopono para meu relacionamento, para meus filhos, para minha família, para tal problema, para tal... Você pode direcionar a sua prática, mas se você não fizer para nada, só de você estar falando aquilo, seu campo de energia já acontece uma transmutação, ou seja, ele já fica mais positivado, favorável, coloca o nome que você quiser, e já faz uma limpeza das coisas que você não quer aí, né? Dessas informações negativas que gente, limpa a memória celular. Vou explicar isso que é muito interessante. Olha, as nossas células, imagina que você tem aí uma questão no estômago. As células do seu estômago foram modificadas, as células energia, tá? A memória celular, existe uma receita. Quando uma célula morre, para vir outra que tome o lugar dela, né? Sempre a gente está renovando essas células. Sempre quando uma morre, ela passa a receita para a próxima, e a próxima nasce igualzinha, né? Ou seja, está ali a cópia da célula antiga.
Nesse meio tempo, se a gente faz Ho'oponopono e também outras práticas, né? Mas aqui nós estamos falando do Ho'oponopono, a gente consegue limpar essa receita. Vamos pensar num bolo. Faz de conta que a célula é feita de 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 3 ovos e meio copo de leite, sei lá, não sei, e manteiga, né? E aí, quando acontece alguma coisa, nós estamos falando de estômago, eu estou preocupada demais, eu estou estressada, eu comi uma coisa meio, né, indigesta, eu não estou num bom dia, tudo vai afetar aí o meu estômago. Eu não engoli uma coisa que fizeram para mim, e aí me atrapalha o estômago. Eu jantei 2 horas da manhã, comi pastel, né, e tudo aquilo. Então, vai atrapalhar meu estômago. E meu estômago estando numa frequência né, de indigestão, de dor, etc., ele vai memorizar aquilo ali nas células, aquilo que ele está passando, e se eu continuo com esses hábitos, continuo pensando, preocupada, nervosa, estressada, tudo isso que eu falei, comendo às 2 horas da manhã e tal, eu vou criar uma coisa no meu estômago, né, uma energia que vai prejudicar o meu estômago, né? Isso aí, a medicina chinesa já tá muito claro isso, os órgãos, né, cada emoção se reflete em um órgão. Então, no caso do estômago e na medicina chinesa, é a preocupação, o pensamento repetitivo em alguma coisa, né, o estresse. E aí, meu estômago começa a deturpar aquela receita, que era 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, meio copo de leite e 2 colheres de manteiga. Ele começa a pôr 1 colher de manteiga, tô dando um sentido figurado, tá, gente? Oi, Mara, oi, Dias, Antonieta, boa noite, que bom, bem-vindos. E aí, quando a célula morre, ela passa a receita exatamente como tá para a célula nova, faltando lá 1 colher de manteiga, não encheu a xícara de farinha, uma xícara mal cheia, esqueceu de pôr o leite, esqueceu não. O estômago está deturpado ali em relação ao que está passando, então a receita passa deturpada. E aí aquele estômago sempre repete a memória celular da célula que passou mal ali do estômago. E aí quando a gente faz o Ho'oponopono, a gente limpa essa memória celular. E aquela célula então vai vir com a receita original. Porque se eu limpei a coisa ruim que tá lá, né? Aquela preocupação, aquele pensamento ruminante, né? E aí vai acontecer, claro, que você vai melhorar do estômago. Então, vai limpar as memórias do seu subconsciente, as memórias celulares, as energias. É uma frequência alta, essas frases são informações muito positivas e favoráveis. E, gente, imagina o mundo inteiro fazendo Ho'oponopono. Qual a informação dessas frases? É muito bonito, é uma informação elevada realmente. E aí, imagine que todo mundo sabe que falar sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, todos, né, vibrando numa confiança, numa alta frequência de cura, de limpeza, de memórias e tal. Quantas pessoas fortificam essa informação do Ho'oponopono no mundo inteiro? Uma coisa mundialmente conhecida, com resultados. Então, a técnica já era boa. Quanto mais se pratica, melhor fica. Porque ali se consegue resultado. Então, a pessoa, quando já pensa em Ho'oponopono, eu, por exemplo, eu penso em Ho'oponopono, eu indico o Ho'oponopono e eu faço com uma vontade, uma confiança, uma energia elevada. Aquilo eu tô depositando tudo que eu sinto de positivo no Ho'oponopono, indicando, dizendo, gente, isso é muito bom. Quantos terapeutas usam com resultados? Então, aquela técnica foi até se fortalecendo, né? Como energia mundial, tá? Isso é muito legal também, porque muitas pessoas fazendo e muitas pessoas com o entendimento do que maravilha, gente, potencializa tudo isso, tá? Então, ela muda a sua vibração, a sua frequência para muito mais favorável. E então, gente, a gente vive
várias realidades. Então, quando vamos dizer que a gente está doente, uma realidade de preocupação, de doença, de do que for. Oi, Celina! Que bom você aí, boa noite. Então, quando a gente está praticando o Ho'oponopono, a gente começa a mudar a nossa realidade. A gente começa a mudar a nossa realidade. Às vezes você vê aquilo assim, muita clareza. Eu estava assim e eu comecei a vibrar desse jeito. Vou contar uma experiência minha, pessoal. Existia uma questão, né, na minha família e que estava todo mundo ali, né, preocupado e com certo sofrimento e estava muito difícil para a família toda aquela situação. E aí eu cheguei e, né, um dia eu falei assim, gente, eu tô fazendo aqui o meu Ho'oponopono para essa situação, mas eu preciso potencializar isso. E aí eu fiz uma reunião lá na casa dos meus pais, falei, olha, vamos todos nos unir e fazer o Ho'oponopono para tal situação? E todo mundo concordou, né? Então a gente fazia, né, na época que a gente passou por aquilo, a gente fazia muito, gente, era todo mundo, né? Meus irmãos, meus pais, meu filho, a gente estava muito empenhado. E aconteceram não só pela situação, não só naquela situação, mas nós criamos um campo de energia tão bonito que começaram outras coisas que a gente não estava nem focando, que a gente não estava nem na hora. Quando você tem uma questão muito importante acontecendo, você só olha para aquilo, né? A gente fica assim, ó, né? Só enxerga aqui, ó. Você não consegue olhar para cá. Depois que passou essa situação que a gente só estava olhando ali, a gente viu o quantas outras coisas aconteceram em volta. Quanto foi benéfico a família toda fazer o Ho'oponopono, né? E era qualquer hora. A gente fazia junto e a gente fazia cada um no seu momento que podia, né? Mas foi maravilhoso, foi assim, libertador, foi curativo. Olha, eu falo, me dá assim até uma alegria, embora a situação não tenha sido tão... foi bem complicada, então você lembra dos dois lados, né? Mas depois que a gente começou a fazer, olha, muitas coisas se curaram mesmo, se curaram profundamente, foi muito legal. Então, acho que eu tô vendo Thales ali, né? Boa noite. Então, vamos lá. Então, eu quero contar, né, para vocês essa experiência que foi o conjunto, que foi muito legal. Oi, Roça. Oi, Cria. Ó, o Cria tá de prova, meu filho. Beijo, filho. Então, e aí, quando eu falo essas frases, a minha energia se eleva, minha frequência se eleva, né? Meu campo se eleva, minha consciência, minhas memórias, eu mudo muita coisa, positivamente falando. E quando eu estou nesse estado, né, eu envio um sinal, né, que eu estou bem para o universo e eu capto também, né, na minha antena aqui, o sinal de ficar bem. Porque se eu estou enviando um sinal de problema, gente, eu vou sintonizar no problema. Isso eu sempre falo aqui também. Se eu envio um sinal de solução, porque o Ho'oponopono tem esse sinal de solução, de limpeza, de purificação, de amor, um monte de coisa, né? Eu envio esse sinal de positividade e eu capto esse sinal, igual um rádio, igual ondas sonoras aí do rádio. Então, pratique para você perceber esse sinal positivo que vai chegar aí e vai resolver não só para que você está fazendo o Ho'oponopono, vai resolver muitas outras coisas. Deixa eu ver o que mais que eu falei aqui, que eu precisava... Então, tudo que tá... Se eu estou vibrando dentro de mim, mesmo que eu não fale as frases, que eu repita mentalmente... Eu estou vibrando uma coisa tão positiva, considerada positiva no mundo inteiro, considerada curadora, criativa de energias positivas, é claro que eu vou atrair isso, que eu vou criar, que eu vou sintonizar as coisas nesse mesmo nível de cura, de benefícios para mim e para os outros, para a situação da minha vida.
Então, ó, só que isso, as frases do Ho'oponopono, isso é muito importante, tá, gente? Ó, essa parte. As frases sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, elas têm uma coisa por trás disso, não é só falar a frase sinto muito, porque eu preciso ficar pensando no que significa aquilo. Se eu pensar uma vez, eu já sei. Tipo assim, ó, se eu olho um ventilador, eu não preciso, toda vez que eu olhar um ventilador, eu vou assim, ventilador tem hélice, venta, liga, desliga, liga na tomada, tem velocidade. Quando eu tô com calor, eu não preciso decifrar todo o ventilador. Eu olhei, entendi igual uma criança. Olhou, entendeu para que serve, pronto. Na hora que fala ventilador, não precisa fazer todo o significado do ventilador. Porque já está implícito na palavra ventilador, aquele que venta, que roda, que tem hélice e tal. Então, falar essas frases, quando você já sente a primeira vez, você já sabe o que significa. Então, ela já vem com a energia que você, hoje, para quem nunca viu, para quem já viu, ótimo, mas hoje, para quem nunca viu, vai trazer implícito nas frases tudo que já é aquela frase. Então, sinto muito, né? Você tá... Olha a palavra, sinto muito, me perdoe. Você já entendeu o que é perdão, né? E o perdoe é para quem? É para você. Lembra que o Dr. Len falou? Eu não estou curando os outros, eu estou curando em mim o que eu vejo nos outros, o que está acontecendo nos outros. Mas é culpa dela, não tem nada com isso, é culpa dele, ele que me xingou, né? Não, se você está ali, a responsabilidade daquilo foi você que criou. A responsabilidade é sua. Não gosto de falar culpa, tá, gente? Culpa é uma palavra bem pesada. E eu não gosto de falar porque eu acho que não é culpa, é responsabilidade. Então, a responsabilidade do outro em relação ao que aconteceu é do outro. Mas é a sua. Você está curando a sua que vai refletir no outro. Mas a fulana fez isso para mim. Fez porque você entrou na sintonia dela. Então, cure você que você sai daquela sintonia. E não contribui também com o erro dela. Tá? Então, a responsabilidade é sua. Você vai curar em você aquilo que está refletido no outro. Porque o que está dentro de você reflete fora. Então, é lá dentro que é a causa, vamos dizer. Que é o caminho. Que é onde você tem acesso. Tá? Você tem acesso em você e o reflexo vai no outro. Então, não pensa que eu estou fazendo, eu estou fazendo para fulana. Porque ela é uma pessoa muito difícil. Não, fazem para você e isso se reflete nela. Eu posso até pensar nela, eu quero curar em mim o que está se refletindo nessa fulana, né? Na minha mãe, na minha tia, na vizinha, em quem for, tá? No marido, nos filhos. Meus filhos estão tão agitados, eu tô tão estressada, meu chefe, não sei o que. Não vai precisar fazer pro chefe, faz para você e para seu relacionamento com o chefe, pro seu trabalho em relação ao chefe, pro seu relacionamento com a sua mãe, pro seu. Lembre-se que você faz em você para curar no outro. Oi, Neuza. Tudo bem, tia Neuza? Então nós vamos focar em nós. E aí a consequência vai acontecer para o outro. Então, aquela pessoa que está te incomodando, lembre-se, curar em você para refletir nela. Pode até lembrar, eu vou fazer para essa situação com essa pessoa, mas faz para você. Porque a gente fala te amo, mas não é te amo para o outro, é te amo para mim, tá? É te amo, eu me amo e por isso eu estou curando em mim para que isso se reflita no outro. É eu e eu, tá? E vai refletir no outro e no mundo. Tô falando no outro, mas é no mundo. Então, essa responsabilidade é 100% de assumir que a responsabilidade é a sua. E aí, isso aí é muito quântico, né, gente? Por isso, olha, terapeutas que trabalham com física quântica, tudo usa muito isso. Por ter uma explicação aí na física quântica, né? Da frequência e de criar a realidade. Então, nós vamos criar uma realidade maravilhosa com essas frases. Deixa eu ver aqui, ó. Então, já falei que vai na sua mente inconsciente, nas suas programações. O Ho'oponopono age nos traumas, nos registros. Eu nem sei o que eu registrei dentro da barriga da minha mãe, mas eu já posso fazer, posso pensar. Tudo que eu tenha registrado de negativo lá na barriga da minha mãe, na gravidez, eu estou apagando, eu estou deletando
essas informações, eu estou purificando, eu estou limpando essas memórias negativas e ressignificando, porque eu estou falando só coisas boas nessas frases, né? Então, vamos lá. Então, aquelas coisas ruins que estão guardadas são purificadas. E pense que essas coisas ruins são oportunidades para que você se cure. Porque quando está acontecendo alguma coisa que a gente não gosta, que a gente está incomodado, é prova que a gente precisa fazer alguma coisa. E o que a gente pode fazer? Várias coisas, terapias, tomar floral, tudo. Mas o Ho'oponopono é muito curativo, maravilhoso. Oi, Maria Tereza. Tava aí. Então, vamos utilizar essa ferramenta para limpar essas memórias que estão aí nos prejudicando, porque aquelas memórias estão vivas. Parece que estão guardadinhas lá, mas não estão mortinhas, não, estão vivinhas. E essas memórias vibrando aí bloqueiam um monte de coisa na nossa vida. Bloqueia um monte de coisa. Bloqueia prosperidade, bons relacionamentos, saúde, bloqueia um monte de coisa. Acreditar em si mesmo, né? Ai, desde pequenininho todo mundo falava que eu não ia conseguir, que eu não sou, que eu não vou dar gente, que eu não sei o quê. Eu começo a limpar isso, eu deslancho na vida. Eu consigo fazer coisas que eu acreditava que eu não conseguiria, porque eu tô limpando memória. Oi, Nelly. Oi, Érica. Boa noite. Então, o que mais que fala? O Dr. Len, ele fala assim, memórias erradas. E eu não gosto de falar memórias erradas. Eu não sei se, né? Memórias são memórias, né? Não é que são erradas. Eu gosto de falar informações negativas, que são mais amplas do que memória, mas isso aqui quem sou eu para discutir com o Dr. Len, né, gente? É que isso é o meu modo de ver. As memórias, talvez por uma tradução, né? As memórias, cada língua tem uma palavra que significa um pouco mais naquela língua, não é tão bem traduzida em outra língua. Então, para mim, aqui no português, claro, eu prefiro, Cristiana, ao invés de colocar memórias erradas, como eles colocam, né, em relação ao Ho'oponopono, eu falo informações negativas guardadas, que podem ficar na memória celular, na memória, né, de lembrança e etc. Então, eu gosto de falar informações negativas. É um pouco mais amplo e eu acredito que mais direcionado, porque se o Ho'oponopono é uma informação positiva, ele vem e ressignifica aquela memória, né, que é uma informação negativa. Isso é o que eu penso, né, o que eu acredito e o que eu estudei para chegar nessa conclusão. Porque eu trabalho com as memórias, com as informações negativas, que não são só memórias, tá? Que são informações, em geral. E às vezes as informações não chegaram nem a ser, né? Acabou de acontecer, e aí a pessoa pode traduzir memória como aquela coisa guardadinha lá para eu lembrar. E é uma coisa mais ampla. Bom, então, mesmo que você não sabe se eu já falei o que você está limpando essas memórias, essas informações. Então, como utilizar essa técnica? Como fazer? Vamos entrar aí, já está na hora de eu dizer como fazer com as crianças. Então, a gente vai tirar um momento de interiorização, de silêncio, um momento calmo, um lugar, tal, para que isso seja potencializado. Mas eu posso fazer Ho'oponopono varrendo casa, dirigindo, deitado, fazendo nada, fazendo tudo, toda hora é hora. É melhor fazer. Mas não dá tempo, porque diz, né? Tem os livros lá. Vou falar os livros agora, ó. Limite Zero, do Joe Vitale, que é a pessoa que entrevistou, que estudou lá com o Dr. Hugh Lane, o psicólogo da história, e pesquisou e tudo, e fez, então, hoje ele tem um programa de Ho'oponopono, ele tem nas redes sociais, na rádio, tudo, e escreveu esse livro que se chama Limite Zero. Muito legal, com muitos depoimentos da gente falar assim, como assim que aconteceu isso só fazendo essas frases? Só, né? Mas por trás disso tem muita sabedoria. Então é o Limite Zero, que chama o livro do Joe Vitale. E o outro é o grande livro do Ho'oponopono, que são 3 autores.
Então, só você pesquisar lá, o grande livro do Ho'oponopono, muito interessante também, bem, assim, esclarecedor, tá? Porque aqui em 1 hora não dá pra gente contar um livro inteiro, 2 livros inteiros, né? Então, o que fica muito claro ali, né, nesses livros, é que você purifica em você o que acontece no outro, né? Tá acontecendo no outro, mas eu tô purificando em mim e vai se refletir no outro. Então, a cura é em você. E aí, reflete nas situações, nos seus órgãos, em tudo. E no outro, que se relaciona com você. Ou que não relaciona. Eu posso fazer Ho'oponopono pro planeta, pros animais. Uma das histórias que eu fiz no baú quântico, num dos baús, é dos animais. A gente faz, né, com as crianças, eles adoram os animais, a gente manda o Ho'oponopono pros animais do planeta. Eu vou falar dessas historinhas também que eu criei. E o que mais? Existe uma oração original do Ho'oponopono, que é para transmutar essas energias. E se você pesquisar lá no Google, oração original, vai falar assim, o que é curar essas memórias que vêm inclusive dos antepassados, né, de coisas que a gente nem sabe. Às vezes a gente fez alguma coisa para a pessoa sem intenção, nem percebeu, a pessoa interpretou de tal jeito e aquilo já criou uma memória negativa, uma informação negativa. Então a gente, sem saber, inconsciente, e aí a gente limpa. Não sei o que eu tô limpando, mas eu já limpo se algum dia eu fiz alguma coisa para alguma pessoa. Então procura lá, quem tiver interesse, essa oração original do Ho'oponopono. Então, como que eu faço? Eu penso, eu trago à minha consciência o que eu quero, quais são as informações que eu quero limpar. Então, vamos dizer que eu tenho uma questão aí com o meu filho. Eu vou, né, tô preocupada, meu filho tá fazendo alguma coisa que não tá legal, tá doente, ou tá com companhias, ou tá agressivo, sei lá. Tô dando um exemplo. E aí você vai trazer à consciência o seu filho, né, o que você pode curar em você, que vai se refletir no seu filho. Então, eu vou repetir. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E começa a fazer aquilo, né? É igual um mantra, gente. Isso é um mantra. Então, a gente vai repetindo, vai criando uma energia incrível, maravilhosa e cura, e limpa, e purifica essas informações, essas memórias. As pessoas usam, então, como lá os xamãs usavam, até esqueci de trazer a minha, japamala. É como se fosse um terço, mas não é terço. É só uma correntinha assim, cheio de bolinhas, sem divisão, né? Uma bolinha atrás da outra. Normalmente eles fazem japamala de 108 contas. E eu vou falando as frases, seguro lá. Aí falo mais um conjunto de 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Passo para a segunda, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E vou passando e faço as 108 vezes. E assim é o jeito tradicional de fazer, né? E eu ensino isso também numa das minhas historinhas lá, a fazer um japamala de continhas ou de macarrão, daquele macarrãozinho furadinho, né? Que é na história, lá na brincadeira, que o Miguel, o personagem, faz. Vou falar já da história. E aí, como a gente incentiva as crianças, então, né? Só uma coisa. Você vai encontrar muitos áudios. Áudio binaural, aquele que, né, que a gente usa os fones de ouvido. Mas cuidado, gente, porque tem muita coisa aí que a gente não sabe a procedência. Então veja um site confiável, um áudio confiável, porque tem mensagens subliminares e as pessoas usam, assim, indiscriminadamente. Então, confia nesse site, nessa pessoa que colocou lá, beleza, faça. Se não, não faz. Oi, Luiz, boa noite. E aí, então, veja se você confia, se aquela pessoa, tipo assim, não fica ouvindo, colocando dentro de você uma informação que você não sabe o que tem por trás. Porque existe muito isso, tá? Então, com cuidado, selecione e ouça os áudios, sim, que são muito bons para dormir. Eu fiz áudio para os baús. Então, agora eu vou falar das crianças, né? Vamos ver aqui, se eu já falei de tudo, já. Tem que fazer 108 vezes? Não. Se quiser fazer 108, 260, tantas vezes você quiser. Quanto mais, melhor a gente, né? A gente recebe o resultado. Quem diz que não precisa fazer 108 vezes?
nos próprios livros dizem, né? Ah, e se eu falar primeiro, me perdoe, te amo, sinto muito, sou grato? Gente, não tem problema, tá? Originalmente é assim, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, mas isso foi traduzido, não tem problema, eu li lá no limite zero, não tem problema se eu errar a ordem, não tem problema se eu não fizer 108 vezes. Vai tudo do que você está colocando de consciência, de sentimento, de dedicação, de determinação naquilo, tá? Adianta eu fazer o Ho'oponopono 108 vezes, chegar ali e gritar com o outro. Daí, você entendeu, né? Então, as crianças. Para fechar aqui. Gente, criança adora aprender coisa nova. E quando a coisa é lúdica, muito melhor. Então, construa com a sua criança um japamala. Escreve com J, tá? Japamala. Construa junto com a sua criança, ou compre, ou faça. Eu acho muito interessante a gente fazer, porque tem outra energia, né? E eu ensino isso lá num dos baús. No baú? É no baú? Não, é na surpresa quântica, né? É na surpresa quântica de Natal. Mas olha, num dos baús eu fiz essas pedras, né? Com sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aí, a história das pedras de poder. Então eu conto, né, uma historinha de um médico que foi lá numa aldeia de índios e que ele ganhou uma caixa de presente. Nessa caixa tinha pedras preciosas, essas pedras estavam escrito, né? Isso aqui é um quartzo rosa e tá escrito cada frase do Ho'oponopono, e aí fez aquela surpresa para abrir a caixa, e aí as crianças, aquele médico então curou as pessoas fazendo Ho'oponopono, curou nele aquilo que se refletiu nos outros, né, como nós falamos aqui, e ali aconteceu, aí os doentes, eu conto uma história infantil, baseada na história real. E aí os doentes começaram a dançar de alegria, e aí eles não ficaram mais brigando e tal. Eu conto a história verdadeira numa versão infantil. Não teve pedra, né? Mas aí, para ficar legal a história, ele abriu a caixa e achou as 4 pedras e colocou em cima das fichas e começou a falar as frases e tal. E aí eu convido as crianças no fim da história para ajudar, né, os animais. Muitos animais estão sofrendo essas queimadas que tiveram, tal, e que a gente pode ajudar os animais assim, todo o planeta. E convido as crianças para fazer junto comigo, para as outras crianças do planeta. E aí a gente começa a trazer para crianças a consciência de conjunto, né, do que eu posso fazer aqui sentadinho na minha casa para ajudar o outro, e explico lá dentro da história. No outro baú, eu conto a história da indiazinha Kahuna, que é a xamã. Então, eu foquei no Dr. Len, na história do hospital, sem drama, tá, gente? Não tinha doente batendo e tudo preso, que fez, bem infantil. No outro baú, eu conto a história da indiazinha Kahuna, que foi conversar com a estrelinha no céu. Como eu posso ajudar as crianças do planeta? Até tem um videozinho aí da Olivia, maior bonitinho, falando assim. E aí a indiazinha perguntou para as estrelinhas e a estrelinha piscou. E ela fala assim, a estrelinha picou. Então uma maior belezinha, né? Eu fico feliz de ver o resultado nas crianças. E aí, e essa mãe me relatando que sai de carro com as crianças e as crianças começam a fazer o Ho'oponopono para os outros. Para a árvore que está passando ali, para o cachorro, para quem for. Olha que gracinha, gente. Praticando o que aprendeu numa historinha. Olá, Fontes. Oi, Cantelli. Celina, Márcia, obrigada. Então, e aí, tipo assim, ó, irritou com o motoqueiro, o barulho da moto? Não irrita, gente, faz parte da vida. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. O que acontece em mim de irritação em relação ao barulho da moto? Sim, olha só, isso aí tudo passa, flui. Tipo assim, ai meu Deus, eu tô aqui fazendo uma live e tá fazendo esse barulho. Não, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Manda pra ele, né? Manda pra ele, mas na verdade é pra você. Sabe tudo, gente, tudo você pode fazer o Ho'oponopono. E aí, tô falando das crianças.
E então nessa história da estrelinha, aí eu convido as crianças e eu faço um pouco com elas, né, no final da história. Sinto muito, me perdoe, coloca um fundinho assim. Então, gente, imagina limpar memórias dormindo. As mães têm colocado o áudio do Ho'oponopono com a historinha, as crianças adormecem e ficam lá falando o Ho'oponopono. Com a minha voz, eu faço uma voz bem calminha assim, e as crianças dormem com isso. Imagina limpando memórias desde crianças, para não ter que limpar lá depois que crescer, já tá tudo complicado, né? Então, já estão limpando memórias desde pequenininho. Quem tá usando aí, ó, já tô vendo mãe que tá usando aí. Oi, Tatiale. Tati, deve ser Tati. E aí, imagina você colocar aquilo. Quem for mãe aí que já usou, que tem os baús, escreve aí pra mim. Eu gostei do resultado, se gostou, né? Eu sei que gostou porque já me contou. Escreve aí pra mim. E aí, gente, as crianças acordam mais calmas, as crianças estão se curando de agressividade, porque estão fechadas dentro de casa, porque tem um tanto de questão aí nessa atualidade desafiadora e as crianças têm um resultado muito legal. Olha lá no link da minha bio no Instagram ou no Facebook também. Agora a gente vai colocar nos comentários, né? Coloca nos comentários aí o link para que vocês entrem e assistam os vídeos que eu coloquei na página da Surpresa Quântica de Natal. É só assistir os vídeos de depoimentos, o que as mães colocam. Teve uma mãe que ficou perguntando para as crianças e contou que elas ficam mais calmas, que dormem. Aí a Thaisa tá falando, amamos. A Olivia consegue lembrar do Ho'oponopono quando ela se irrita com alguma coisa. Olha que belezinha! Ah, essa Olivia, ó, é um chuchu. Então, e aí eles estão praticando, né? Ah lá, a Márcia também faz, né, Márcia, com os meninos. Sim, o resultado é excelente. Gente, é muito bom, é muito legal. Eu não falaria e nem colocaria lá nos baús e na surpresa quântica de Natal se não fosse bom. Mas, então tem essa história da Indiazinha Kahuna, que tem toda uma história lá com a estrelinha, que ela conversa e que a estrelinha, então ela vai ser a guardiã do segredo de ficar bem, né? A guardiã do Ho'oponopono, a guardiã das palavras do bem, que são sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E a Indiazinha Kahuna, que ensina para todos os outros índiozinhos da aldeia. E esses índiozinhos, então, contam a história para ensinar para as crianças de vocês e que tá lá no nosso baú. E agora, para a surpresa quântica de Natal, eu fiz outra história, claro, né? Porque o efeito disso, e as crianças querem mais. Criança adora repetir história, né? Mas claro que elas gostam de novidade também. Então eu fiz novas. E aí na surpresa quântica de Natal é do Miguel. Miguel aí tem as memórias da família, né? Que tudo fazia sempre igual, naquela família todo mundo usava camiseta verde, aí veio o Miguel, queria uma camiseta azul, todo mundo assustou, como assim? E todos os dias comiam as mesmas coisas. Quer dizer, a gente pega da família coisas maravilhosas, mas também pega umas coisas que pesam para a vida inteira. E aí a gente começa a transmutar isso, como Ho'oponopono. E o Miguel, então, um dia ele fica questionando o que eu poderia fazer para deixar minha família mais feliz, mas que não se repetisse tudo igual. Olha só, onde vai, que profundidade isso, né? E aí, a vizinha dele, que tinha acabado de mudar lá para a rua do Miguel, a Nala, ela conta, né, que ela aprendeu com a avó dela que morava no Havaí, o Ho'oponopono. E aí ela ensina ele a fazer o Japamala, e aí as crianças vão aprender a fazer o Japamala e faz com ele. E, gente, é muito divertido o que acontece depois, né? Aí eu venho com a prática, bem prática mesmo na vida de uma criança. O que acontece depois que o Miguel e a vizinha começam a fazer Ho'oponopono? Quantas mudanças lindas acontecem na família porque ele fez para ele. E aí tem o gatinho Aloha,
que também é uma palavra muito positiva, que as crianças vão entender qual é o significado e vão praticar aquilo e vão entender o valor das palavras positivas, vão entender as energias de cada frase do Ho'oponopono. E aí eles constroem, e essas crianças, então, o Miguel faz um presente para Nala. Eu sei que assim é uma diversão, porque inconsciente, gente, história, metáfora, tem um poder no inconsciente, principalmente das crianças, que a gente não tem noção. Eu fui estudar isso porque, afinal de contas, eu ofereço isso, eu tenho que ter uma responsabilidade, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, das palavras que eu uso, né? Porque seu filho vai ouvir, quem está ouvindo aí a surpresa quântica de Natal, os baús, as histórias são várias, muitas histórias. Eu tenho uma responsabilidade quanto a isso, né? Então, o que a criança está assimilando? Que tipo de frase está sendo construída ali? Quais as palavras estão sendo usadas? Quais as mensagens que estão fazendo sentido para a criança e que ela vai levar para o resto da vida? Então, isso tudo foi estudado, foi conscientizado e feito com amor. Eu me inspiro, eu me conecto para fazer essas histórias. E não só para fazer, aí eu escrevo a história e depois eu vou gravar. E aquele momento que eu estou gravando, percebe-se na minha voz que eu não estou ali lendo uma coisa, eu estou passando a minha energia para aquele áudio, para que aquilo aconteça, para que aquilo ali cause um resultado positivo, para que tenha um impacto na vida da criança, porque tem, eu sei disso, eu sei que tem, mas é muito melhor você ouvir histórias construtivas, oferecer para sua criança, do que colocar um Pinóquio que nasce na orelha de burro, do que colocar um João e Maria que o pai e a mãe levam para a floresta porque estão passando por necessidade. Então, isso aí, né, colocar uma maçã envenenada para Branca de Neve, tudo isso aí é sério pra gente colocar na nossa, né? O lobo mau que come a vovozinha. Não, Cristiano, isso é muito importante. Desde que tenha um adulto interpretando ali. Porque isso faz diferença na vida da criança. Então, as minhas histórias, tudo que eu crio é inspirada, consciência, vem com amor, com muita responsabilidade. Para que realmente faça diferença, mas de um jeito positivo. Então, não tem drama na história, não. É claro que precisamos criar uma situação para que aquilo se conserte, mas com toda a consciência e levando a mensagem para a criança assimilar a positividade. E não a princesa desmaiou, um beijo salvou, e, né? Isso tudo é válido desde que você interprete com a criança. Qualquer história é válida. Eu já falei aqui que eu selecionei capítulos de uma novela para mostrar para o meu filho que tinha um pedófilo quando ele era pequeno, que tinha um pedófilo na novela e como que ele conquistava o menino na novela. Eu fiz questão de assistir, de mostrar uma novela, um tema, né, pesado ali, para que ele aprendesse, foi bem construída a trama ali de manipular a criança. E eu falei, olha, falou isso, falou aquilo, e vai fazer qual que é o objetivo dele. Então, preste atenção que informações você está colocando aí. Não vamos mudar de assunto, Ho'oponopono. Então, tem essas histórias, e aí eu gravei um áudio, né, para que as crianças ouvissem. As crianças já estão aí. Gente, eu recebo uns vídeos, uns áudios das crianças que, olha, é uma belezinha. Então, a gente já tem uma proximidade, porque elas conhecem a minha voz, já me conhecem, tudo. Então, já criou aí uma troca, né? Um compartilhar. Então, elas mandam vídeos para mim, uma belezinha. Então, é como se tivesse um elo de confiança aí, né? Eu estou escutando uma coisa uma pessoa do bem aqui me mandando as mensagens. Então, eu fiz um áudio exclusivo, Ho'oponopono, e você compartilhando com 5 pessoas essa live aí, esse vídeo que você está assistindo agora, marque 5 pessoas e você vai ganhar o áudio, tá? Esse áudio do Ho'oponopono, que é o áudio, é um convite para que você faça ou deixe tocando ali o Ho'oponopono com a minha voz e uma musiquinha bem gostosa no fundo assim, tá? Então, para quê? Para pôr para as crianças dormirem, para
deixa tocando lá. Já tá fazendo uma transmutação de energia, uma limpeza de memória só de ouvir, tá? Então convide a sua criança, explica para ela o que é energia, que isso limpa, que às vezes a gente lembra quando a gente brigou, lembra que a gente discutiu, lembra aquele dia que fez birra, lembra alguma coisa e fala, vamos limpar isso da nossa energia? E aí você convida, claro que as crianças vão querer, gente, as crianças de hoje, elas querem muito mais do que coisas passageiras, vamos dizer assim. Elas estão pedindo por coisas para a essência. E Ho'oponopono é para a essência. Então, ensine a sua criança, não perca essa oportunidade, mas é coisa chata ficar repetindo você que pensa. O bem que vai causar, a sua criança vai gostar. Ela vai adorar. Imagina, claro, se vai fazer bem, se ela entendeu aquilo e se tá divertido, faz lá de macarrãozinho, de continho, desmancha um colar velho seu e faz e põe uma franjinha na ponta de barbante, enfeita, pinta de canetinha, faz coisas construídas pela criança que tem um gosto muito mais gostoso, né? Nossa, já estamos na hora. E aquilo ali vai dar prazer. É a mesma coisa a gente plantar um alface e comer o que eu plantei ou comer aquele que eu comprei no supermercado. Então, quando a gente faz, conta a história bem ludicamente, né? De uma maneira leve, que um médico e ele fez, ele recebeu esse ensinamento. Conta, inventa. Baseada nisso que eu já te contei, você pode inventar outras histórias. Ou então adquirir a surpresa quântica de Natal aí, para o Natal, um presente para a essência do seu filho, que ele vai te agradecer pro resto da vida e vai solucionar um monte de coisa, porque além do Ho'oponopono, tem outras práticas muito legais de frequências, temos frequências numéricas, temos gráficos radiestésicos, tudo isso coisa para criança, tá? Coisa que parece que é para adulto, mas a gente transforma uma coisa simples para criança e estudado com consciência e responsabilidade para você oferecer para sua criança. E tem outras muitas histórias lindas que eu vou começar a colocar aí um resumo das histórias, dos e-books e audiobooks, para que você veja como a sua criança pode aprender muito brincando, se divertindo, assimilando valores, informações de qualidade, de consciência, de amor, e aquilo ali, aquela sementinha, lá na frente vai fazer uma diferença na sua família, na sua criança, em você e no mundo. Então, gente, para terminar aqui, nós já estamos em cima da hora. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui comigo. Yara, boa noite. Então, eu quero agradecer muito. Ai, deixa eu ver quem falou aqui para mim, ó. A Mônica falou assim, ó. Eu me curo, você se cura, juntos nós nos curamos e curamos o mundo. A paz começa em mim. É isso, Mônica, obrigada. Isso mesmo. Gente, você se curando, você reflete no mundo, na sua criança. E a criança não tem bloqueio, ela assimila aquilo com tanta alegria, como se fosse uma brincadeira mesmo. Imagina a gente brincar de purificar memórias. Olha que delícia. Ai, se a gente soubesse disso quando a gente era pequenininho, né? Quantas coisas a gente evitaria, quantas soluções a gente já adiantaria na nossa vida. Então, quem compartilhar aí, gente, é compartilhar assim. Às vezes a pessoa fala assim, eu já compartilhei no meu WhatsApp. Precisa compartilhar aqui, tá? Para que a gente veja quem compartilhou e para que a gente envie o presente para vocês. E o presente é esse áudio de Ho'oponopono, para você ouvir com a sua criança e para você deixar tocando aí, com a sua criança interior também, não é só com as crianças pequenininhas. E lembre-se, qualquer pedrinha conta-se uma história do Ho'oponopono. Qualquer brincadeira de olhar para o céu e contar as estrelas, como é da indiazinha Kahuna, vamos contar uma frase para cada estrela, é assim que a gente brinca na história. Aquela estrela eu sinto muito, aquela me perdoe, a outra te amo, sou grata. Qual que é a sua? Aquela, e a estrela vai dar o brilho para que você seja o guardião das palavras do Ho'oponopono. Tudo vira história, tudo vira história. Então conte a história, eles adoram, eles amam história, e a história traz um significado, aquilo se assimila, se registra na criança
com muita força e é curativo e divertido. Para terminar, sempre a gente fala de amor. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de amor. E quando a gente traz esse amor, né? Repetindo, ó, te amo, né? Tem a frase te amo aqui no Ho'oponopono. E quando a gente fala isso pra gente, tem um efeito tão maravilhoso. Imagina falar tudo. Não é gostoso ouvir te amo? Se é gostoso ouvir, então fala pra você. Simples assim. E explica isso pra criança. Fala que você se ama. É assim, te amo. Eu tô falando pra minha essência. Eu tô falando pro meu ser. Te amo. E aquilo ali, gente, pessoa que se ama, autoestima, tudo maravilhoso acontece. Por isso cura, tá? Então, um grande beijo para você. Repita isso como se fosse assim, deixa fluir no seu dia a dia e você vai ver como tudo vai fluir. Um beijo para você no seu coração. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E eu gosto muito de ter vocês aqui, viu, gente? Nossa, é muito legal vocês aqui. Eu agradeço muito. Tem gente que tá sempre aqui. A Vilma tá falando, gosto muito da prática do Ho'oponopono. Gente, quem tem experiência sabe o tanto que é curativa e purificadora. Então, um beijo, até a próxima semana. Compartilhe aí. E, gente, gratidão, tenha uma linda noite. Obrigada para vocês também. E vão repetindo, tá? Vocês vão ver o resultado, tá? E tomara que vocês compartilhem aí, ganhem o áudio e repitam, acompanhem aí, vai ser muito bom. Um beijo no coração. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tchau, tchau.